complicado. Ontem eu conversei com o presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Oxman. A gente debateu essa semana aqui a possibilidade, a gente estava debatendo aqui se o Caxias seria promulgado o campeão no caso do campeonato não retornar. E tem algumas informações bem importantes. Primeiro é o pessimismo que eu senti do presidente da FGF, Luciano Oxman, com relação à conclusão do Campeonato Gaúcho. Por mais que tenha vazado ontem uma reunião da CBF, em que o Rogério Caboclo, o presidente da CBF, teria dito que a prioridade é terminar os estaduais, nada disso. O Luciano estava nessa reunião. O que o presidente falou foi assim: seria bom se a gente conseguisse terminar os estaduais. Ponto. Não tem nenhuma especulação também de mudar o regulamento do Campeonato Brasileiro. O que tem é a possibilidade de encurtar os jogos. O Campeonato Brasileiro sempre começa com jogos aos domingos e domingos. Ou sábado e sábado, ou sábado e domingo. Não, fazer os jogos em meio de semana em acordância, em acordo com a Conmebol, porque tem Sul-Americana e Libertadores. Mas em termos de gauchão, está muito pessimista o presidente Luciano Oxman, que consiga concluir o campeonato. Está muito preocupado com que tipo de campeonato teríamos, porque os clubes do interior estão se desmanchando. Claro, estão perdendo jogadores e referências. Teremos um outro campeonato. E aí entra, César, uma questão que é muito importante. Ele está começando a cogitar a possibilidade de defender que o gauchão não tenha rebaixamento. Ele acha que é uma injustiça seguir o campeonato e uma equipe que vai jogar com sub-23, sub-20, com categorias de base no interior, ser rebaixada e perder a vaga na primeira divisão. E tem que pensar é excepcional que nós estamos vivendo. Nós não podemos tratar esse caso como um caso comum. Não é comum. Então a gente precisa ter respeito. Eu acho que essa é uma posição. E o Luciano Oxman, ele tem esse poder, ele é um sujeito muito ponderado, ele é um sujeito sensato. O rebaixamento não depende dele, tá? Ele teria que aprovar com o Ministério do Esporte, ele me explicou isso. E a questão da promulgação do Caxias como campeão, ele não chegou a se posicionar contra, mas ele fez ponderações, por exemplo. E não é tão simples. E as vagas da Copa do Brasil? E as vagas da Série D? Como é que ficam? Então isso ele dependeria de uma comunicação, de um acordo com a CBF. Sim. Então a tendência não seria o Caxias ser promulgado como campeão, seria o Caxias campeão do turno e um campeonato inconcluso. Eu tenho informações com respeito a isso do Internacional e do Grêmio. Primeiro, vamos ver. A visão do Grêmio é que o campeonato não acabou e não tem que ter campeão. Ponto, tá? Olha, nós não concordamos com isso. Por que o cara é campeão se ele não disputou tudo? Você sabe por que isso, né? O posicionamento do Grêmio, né? E no Internacional, o Inter é mais além ainda. O Inter disse, não, peraí, eles ganharam o turno, mas se somar todos os pontos, o Inter tem mais pontos. Mas o Grêmio... No caso do Inter é uma briga que eu acho que não vai levar a lugar algum. Não, esquece. Eu, Colorado, estou dizendo, esquece. A do Grêmio, o Grêmio hoje é o bicampeão gaúcho? Bicampeão. O Grêmio está buscando um tricampeonato. Se o campeonato for inconcluso, o Grêmio pode tentar o tricampeonato ano que vem. Se o Caxias é campeão, interrompeu a série. Mas eu não... Mas eu não iria nessa lógica. Acho que é isso. Não, tá bem. Desculpa, tá bem. Eu entendo, mas eu acho que seria muito pequeno se um dirigente está no meio de uma pandemia. A dupla Grenal assinaria o Caxias campeão. O problema não é a dupla Grenal. O problema Os dois estão dizendo que não. Eu só quero dizer o seguinte. Se o a gente Barcelos... somar essas duas informações aí, se a gente somar as duas, do Inter preocupado com a pontuação dele em relação ao Caxias, e do Grêmio não querendo... Isso é o que eu acho, é só a minha leitura. Mas a informação é de que não quer. O Grêmio não quer. Os dois não querem. Sabe qual é o tamanho disso? Isso é de uma pobreza intelectual, de espírito, que não tem tamanho. A gente não consegue medir. Se a gente botar a soma disso, o tijolinho de um e de outro, não existe isso. Mas, gente, assim, nós estamos diante de uma perspectiva bastante clara, não certa, ainda mais clara, de retomarmos o futebol pro segundo semestre. Se as pessoas quiserem adequar um segundo semestre em que tenha que se jogar campeonato regional, Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, não tem como, cara. Mas vão jogar eliminatórias ainda, né? Não tem como, mas vão jogar de noite e de manhã. Não tem Vamos ver como. o Tiger Jean que vai complementar aí. É que eu tenho uma resposta do Alessandro Barcelos, dizendo o seguinte, o primeiro turno foi vencido pelo Caxias e nós estamos em primeiro lugar na classificação geral. O ideal seria buscar alguma forma de concluir o campeonato. O Barcelos não fala isso. Eu acho que não vai ser concluído, Barcelos. Pelo que eu senti do Luciano Oxman, esse campeonato não será concluído. Fala, Tiger. Só para complementar sobre esse raciocínio aí da pontuação geral, tá? Ela vale apenas para as fases classificatórias, porque aí o Inter tem 20 pontos contra 18 do Grêmio e 17 do Caxias. Se forem levados em conta os mata-matas, aí o Caxias tem a melhor pontuação geral, tem 23 pontos contra 21 do Grêmio e 20 do Inter. Só para colocar mais fumaça nesse debate aí. Mas tudo bem, eu acho que a questão da pontuação geral, se é para ter um campeão, é o Caxias, ou então não tem campeão. E eu defendo que o Caxias seja promulgado campeão. E estou com o presidente alinhado no que eu percebi dele de não haver rebaixamento. Acho que é um critério justo. Ele já está, inclusive, o Luciano me confidenciou isso aí. Não sei se ele permitiu que eu dissesse, mas eu vou dizer.
ele já está, inclusive, já desenhando o gauchão com 14 clubes para 2021. Perfeito. E faz bem. Já está e faz desenhando bem. com 14 clubes. É isso, faz Ótimo, bem, parabéns. é sensato, é inteligente, está fazendo certo, é assim que as coisas funcionam. Nós temos que entender que o que a gente está vivendo hoje não acontece todo dia. Mas aí já tem um outro prejuízo, né? Cara, eu estou começando a pensar com a cabeça do clube agora. Aí já tem outro prejuízo. A TV, que tinha os direitos, não vai pagar por completo o Campeonato Gaúcho. Não. Patrocinadores que tinham valor, queriam pagar, não vão pagar também. A TV prometeu que a última cota do gauchão ela vai pagar. Independente do término? Independente do tempo. Outra coisa, cara, o campeonato parou, nós teríamos alguns dias depois um Grenal no Beira-Rio para 50 mil pessoas. Para 50 mil pessoas. Isso dá 2 milhões no cofre. Acabou?